Curso Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001-2015. Sejam muito bem-vindos ao curso Sistema de Gestão da Qualidade. Nós vamos falar sobre o requisito 7, que é o requisito que fala sobre o apoio, sobre o suporte que você recebe da organização. O requisito 7, apoio, ele divide em 5 partes. Primeiro, recursos, competência, conscientização, comunicação, informação documentada. O item 7.1, recursos, também divide em algumas partes. 7.1, generalidades. A ISO diz: a organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação e manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Gente, sem recurso não há sistema de gestão de qualidade nas empresas. Sem os recursos adequados, você não consegue excelência na gestão dos negócios. Portanto, os recursos são fundamentais. Dessa forma, a ISO diz ainda: a organização deve considerar as capacidades e restrições de recursos internos existentes. Então, nós precisamos considerar todos os recursos internos existentes. B. O que precisa ser obtido de provedores externos? O que nós vamos buscar de fora? Dos fornecedores, dos terceirizados. Então, nós precisamos de recursos internos e precisamos também de recursos externos para funcionar de forma adequada uma organização. Dentro de recursos, nós temos pessoas. A ISO diz: a organização deve determinar e prover as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para a operação e controle de seus processos. Então, nós precisamos, para cada processo, definir os cargos necessários e descrever o perfil desses cargos. E claro, atrás de um cargo tem a pessoa escolhida para desempenhar o cargo e assim executar as operações e o controle dos processos de forma adequada. Então, pessoas são fundamentais no processo de qualidade e é um recurso muito importante para a organização. Ainda dentro do 7.1 recurso, nós temos o 7.1.3, infraestrutura. A ISO diz: a organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Então, tem algumas palavras importantes: determinar, prover e manter. Muitas vezes a empresa determinou, proveu, forneceu o recurso, mas não mantém as máquinas e os equipamentos funcionando adequadamente. Nota: a ISO complementa. Nota: infraestrutura pode incluir edifícios e utilidades associadas. Os edifícios dividem em salas, ambiente, o espaço necessário para desenvolver os produtos e os serviços da organização. B. Equipamento, incluindo materiais, máquinas, ferramentas, etc. Software. Então, nós precisamos fornecer, prover e manter de forma adequada os equipamentos. Vejam, para os edifícios, dependendo do tamanho da organização, nós precisamos desenvolver um POP, um procedimento operacional padrão, para que nós possamos dar manutenção e manter os edifícios. Se a empresa tem muitos equipamentos, se é uma indústria, por exemplo, ela precisa criar uma maneira de dar manutenção nos equipamentos, nas suas máquinas, nas suas ferramentas. Se a empresa tem muitos computadores, ela precisa então ter um procedimento adequado para dar manutenção nesse software, nesses computadores e manter os computadores. C. Recursos para transporte. Quando a empresa distribui uma quantidade grande de produtos, de serviços, ela precisa então desenvolver os recursos para o transporte, o próprio ou terceirizado. Tudo isso ela faz um procedimento operacional padrão,
ou uma instrução de trabalho para lidar com esses itens. E por fim, letra D, a ISO diz tecnologia da informação e de comunicação. Nós precisamos prover e manter a tecnologia da informação e de comunicação em perfeito estado de funcionamento. Para isso, nós precisamos ter procedimentos de software como colocado. Dentro do 7.1 recursos, nós temos o 7.1.4, ambiente para operações dos processos. A organização deve determinar, prover e manter um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. O ambiente é fundamental e, para isso, a ISO também complementa com a nota. Um ambiente adequado pode ser combinação de fatores humanos e físicos, como letra A, o social. Por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante. Precisamos ter um ambiente social adequado para que as relações entre as pessoas possam fluir adequadamente. Letra B, um ambiente psicológico. Por exemplo, redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão, emocionalmente protetor. Então nós precisamos ter, além de ter um ambiente social com relações tranquilas, um ambiente psicológico positivo, capaz de diminuir o estresse das pessoas e fazer com que as pessoas trabalhem de forma tranquila dentro da organização. E nós temos na letra C o físico. Por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído. Então são fatores que nós precisamos organizar, que nós precisamos, além de prover, manter esses fatores funcionando de forma adequada. Esses fatores podem diferir substancialmente dependendo dos produtos e serviços providos. Em uma indústria, por exemplo, o fator físico precisa ser muito bem trabalhado. Cada tipo de empresa vai criar o ambiente adequado. O social para uma indústria muitas vezes é diferente do social para uma empresa que revende mercadorias. O ambiente psicológico, todos precisam ser positivos, mas muitas vezes nós precisamos trabalhar para isso funcionar. Aqui em ambiente para operações dos processos, uma técnica fundamental é fazer pesquisa de ambiente, é fazer pesquisa com os colaboradores, com as pessoas que trabalham dentro da organização, verificando se o ambiente é positivo, se o ambiente atende às necessidades das pessoas dentro da organização. Dentro ainda do 7.1 recurso, nós temos os recursos de monitoramento e medição. Generalidades. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar os resultados válidos e confiáveis, quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. Recurso de monitoramento e medição é fundamental quando a empresa, ao produzir os seus produtos e serviços, precisa monitorar e medir. E se ela precisa monitorar e medir os produtos e os serviços que ela entrega ao cliente, ela vai precisar de equipamentos para fazer essa monitoração e essa medição. Ainda dentro das generalidades, a organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico de atividade de monitoramento e medição assumidos. Cada tipo de produto e serviço, ou cada tipo de serviço dentro da organização que produz esse produto e serviço, vão ter uma maneira adequada de medir esse produto e serviço. Por exemplo, num frigorífico, o termômetro seria a maneira adequada de medir a temperatura das câmeras frigoríficas e assim por diante. Então, se nós temos uma caldeira, por exemplo, o pressostato, que mede a pressão dessa caldeira, é um equipamento indispensável e fundamental no processo de medição para que a empresa possa entregar bons produtos e serviços. Letra B. Sejam mantidas para assegurar que estejam continuamente apropriadas aos seus propósitos. Será que o termômetro está funcionando adequadamente? Ele precisa ser mantido funcionando bem. Será que o pressostato está funcionando adequadamente? Ele tem que ser mantido funcionando bem.
Uma empresa, por exemplo, de construção civil, uma trena precisa ter as medidas corretas e assim por diante. Se for uma medição de precisão, um paquímetro deve ter a medida correta. Esses equipamentos de monitoramento e medição precisam estar funcionando muito bem para conseguir prover as medições necessárias e garantir um bom produto e um bom serviço. A organização deve reter informação documentada. Ela precisa guardar as informações sobre esses equipamentos, apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus propósitos. Quando nós vamos fazer uma calibração, por exemplo, de um equipamento, nós precisamos reter essa informação documentada e garantir que aquele equipamento X está funcionando adequadamente. Ainda dentro de recursos de monitoramento e medição, a ISO diz: rastreabilidade de medição, quando a rastreabilidade de medição for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade de resultados de medição, os equipamentos de medição devem ser: letra A, verificados ou calibrados ou ambos a intervalos específicos ou antes do uso contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. Então, os equipamentos que nós utilizamos para monitorar e medir as atividades, os serviços e os produtos dentro da organização precisam ser verificados ou calibrados periodicamente, garantindo assim o seu funcionamento. Quando tais padrões não existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. De qualquer maneira, nós temos de calibrar e verificar se os equipamentos de monitoramento e medição estão funcionando. Se nós não temos padrões para poder calibrar, nós temos de garantir que a maneira de nós calibrarmos ou verificarmos se o equipamento está calibrado está adequada. E nós precisamos manter essa base como informação documentada para demonstrar aos auditores quando de uma certificação, por exemplo. Letra B, identificado para determinar sua situação. O equipamento de monitoramento e medição ele deve ser identificado. Esse equipamento ele vai ter então um número, ele vai ter uma maneira de ser identificado, ele vai ter uma marca para que a gente possa pegar. Vamos supor, a empresa tem 10 termômetros, esse termômetro 3, esse termômetro ele foi calibrado na época tal, ele está funcionando de forma adequada, então nós temos de estar com isso muito bem identificado. C, salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultados de medições subsequentes. Quando a ISO utiliza a palavra salvaguardados contra ajustes, nós precisamos proteger esse equipamento para que ele não se deteriore, para que ele não perca as suas características adequadas de monitoramento e medição, para que ele não fique danificado. Isso é fundamental, então, todo cuidado com os equipamentos de monitoramento e medição, garantindo assim resultados válidos o tempo todo. Ainda dentro de recursos de monitoramento e medição, a rastreabilidade de medição. A organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para seu propósito pretendido e deve tomar ações apropriadas como necessário. O sistema de garantir um bom equipamento para monitorar e medir constantemente deve ser adequado. O sistema tem de ser muito bem feito, muito bem definido, porque ele precisa garantir a validade de resultados das medições anteriores. Vamos supor que o equipamento quebre e a gente não perceba que ele esteja quebrado.
Então nós vamos ter de recolher todo esse produto que foi produzido depois que esse equipamento danificou e a medição não foi adequada. Então nós precisamos organizar muito bem todo o nosso sistema produtivo e organizar o sistema de monitoramento e medição para evitar que medições anteriores sejam afetadas quando o equipamento de medição for constatado inapropriado. Então nós precisamos criar um sistema onde, se esse equipamento não está adequado, a gente consiga perceber imediatamente e tomar as ações corretivas e preventivas necessárias. Ainda dentro de recursos, nós temos o 716, conhecimento organizacional. A organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Gente, o conhecimento necessário para que o processo de produção funcione, o conhecimento necessário para o processo de vendas funcionar, o conhecimento necessário para o processo de contas a pagar, ou de contas a receber, ou de recrutamento e seleção. Uma empresa é um conjunto de processos e o conhecimento sobre esses processos precisam estar retidos. Se uma pessoa sai da empresa, era a pessoa que fazia, por exemplo, o contas a pagar da organização, ele leva todo o conhecimento. Era a pessoa que fazia a pesquisa de satisfação do cliente, ele leva todo esse conhecimento. Então nós precisamos reter conhecimentos dentro da organização. A ISO diz que esse conhecimento deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária. Como manter esse conhecimento? Em um procedimento operacional padrão, pode ser uma forma, em um software bem parametrizado, pode ser outra forma, até mesmo filmar a maneira de fazer as coisas dentro da organização e reter conhecimento. A ISO complementa, ao abordar necessidades e tendências de mudanças, a organização deve considerar o seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas. Sempre um processo de mudança faz com que o nosso conhecimento se torne obsoleto ou não seja suficiente. Então nós precisamos adquirir novos conhecimentos, acessar novos conhecimentos e nós precisamos definir a forma de adquirir e também a forma de acessar quando mudanças houver no nosso sistema de gestão da qualidade. Nota a respeito do conhecimento organizacional. Conhecimento organizacional é conhecimento específico para a organização. Ele é obtido por experiência, ele é informação que é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização. Então, à medida que a organização produz alguma coisa, desenvolve processos, esses conhecimentos precisam ser retidos e essa retenção desse conhecimento que garante um bom conhecimento organizacional para a organização, mesmo quando alguém sai da empresa. Ainda dentro de recursos e dentro de conhecimento organizacional, nós temos a segunda nota. Conhecimento organizacional pode ser baseado em fontes internas e fontes externas. Fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual, desenvolvido dentro da empresa, conhecimento obtido de experiência do dia a dia, lições aprendidas de falhas e de projetos bem-sucedidos. As falhas nos traz conhecimentos e os bons projetos também nos traz conhecimento. Captura e compartilhamento de conhecimento e experiência não documentados, também desenvolvido no dia a dia pelas pessoas. Os resultados de melhorias em processos, em produtos e serviços, faz com que a gente adquire conhecimentos de fontes internas e de fontes externas. Por exemplo, normas. Norma brasileira que regulamenta a atividade X. Academia, a universidade, as conferências, compilação de conhecimento de clientes ou provedores externos, nossos fornecedores, e outras fontes, cursos diversos. 7.2. O 7 é apoio. Além do 7.1, nós temos o 7.2, competência. O que a ISO diz? A organização deve determinar a competência necessária de pessoas
que realizem trabalho sob o seu controle, que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Gente, competência de pessoas. Não basta ter apenas as pessoas. As pessoas que estão dentro da organização precisam ter competência para realizar o seu trabalho, para desenvolver a proposta do seu cargo. Letra B. Assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. À medida que a gente traz alguém, nós precisamos cuidar do treinamento dessa pessoa. E ao trazer também recrutamento e seleção, nós precisamos trazer pessoas adequadas para o cargo certo, para o cargo adequado. Então nós temos aí alguns procedimentos fundamentais para lidar com a competência das pessoas. Um é um bom procedimento de recrutamento e seleção e o outro é um bom procedimento de treinamento das pessoas dentro da organização. E uma outra questão é o próprio desenvolvimento da competência com base na experiência que essa pessoa vai adquirindo dentro da organização. E essa experiência pode ser expressa em um procedimento operacional padrão, em uma boa parametrização de um software, por exemplo. C. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Então nós precisamos fazer levantamento de necessidade de treinamento continuamente. E ao descobrir que nós precisamos desenvolver aquela necessidade de treinamento ou aquela competência, é aplicar o treinamento de forma adequada. Reter informação documentada apropriada como evidência de competência. Reter informação significa nós precisamos documentar a competência das pessoas. Precisamos documentar essa competência através, por exemplo, de uma boa descrição de cargos e dos treinamentos evidenciados dentro da organização através dos seus controles diversos. 7.2 Competência. Nota. Quando a ISO diz ações aplicáveis, ela pode incluir, por exemplo, treinamento. Treinamento é uma ação aplicável para garantir a competência. O mentoreamento é feito por outra pessoa em relação a alguém, ou a mudança de atribuições de pessoas empregadas no momento, ou ainda contratar pessoas competentes. Tudo isso são ações aplicáveis dentro do item competência. 7.3 Conscientização. A organização deve assegurar que pessoas que realizam o trabalho sob o controle da organização estejam conscientes. Não dá para poder desenvolver o trabalho sem consciência, mas ainda dentro das organizações tem muita gente que não é muito consciente. As pessoas devem estar conscientes quanto à política da qualidade, conscientes dos objetivos da qualidade pertinentes, que nós vimos em itens anteriores, lá no planejamento, conscientes da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado, e consciente das implicações se não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. 7.4 Comunicação. A organização deve determinar as comunicações internas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo sobre o que comunicar, quando comunicar, quem se comunicar, como comunicar, quem comunica. Então nós precisamos ter um bom sistema de comunicação da gestão da qualidade. Vamos comunicar através de um site, do site interno, da nossa intranet, vamos comunicar por um sistema formal de e-mails, vamos comunicar sobre a qualidade através dos indicadores, vamos fixar através da gestão à vista os indicadores de resultado em cada área ou num quadro, como será o sistema de comunicação do sistema de gestão da qualidade. Precisamos desenvolver toda essa base. No item 7, nós temos também o item 7.5, que trata da informação documentada. Generalidades. A ISO diz: o sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir, letra A, informação documentada requerida por essa norma. B.
informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, em muitos locais da norma, a ISO fala, deve ter informação documentada sobre isso. Aquilo é uma obrigação. Nós temos de ter informação documentada quando a norma pede. Qual norma? A NBR ISO 9001, a norma que nós estamos estudando, que é a norma do sistema de gestão da qualidade. E também, na letra B, essa informação documentada quando é determinada pela organização, quando a organização achar que é necessário. Será que nós achamos que é necessário para cada processo importante ter um procedimento operacional bem feito? Se nós acharmos que isto é necessário, assim nós vamos proceder. Vamos desenvolver um procedimento operacional ou uma informação documentada sobre aquele processo da organização. Nota: a extensão da informação documentada para um sistema de gestão da qualidade pode diferir de uma organização para outra, devido, primeiro, ao porte da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços. A informação documentada, por exemplo, de uma grande empresa, de uma grande indústria, ela vai ser mais robusta do que a informação documentada de uma microempresa. A complexidade de processo e suas interações. O processo produtivo, por exemplo, de equipamentos sofisticados, ele vai ter uma informação documentada muito mais robusta do que de equipamentos muito simples. E devido também à competência de pessoas. Quando nós trabalhamos com pessoas muito competentes, que estudam muito aquele assunto, muitas vezes nós não temos nem condição de documentar aquela informação com aprofundamento. Mas quando nós temos pessoas que não estudam, pessoas leigas, pessoas muito simples, então nós vamos ter de documentar de forma adequada, o passo a passo, para garantir que tudo funcione perfeitamente conforme o padrão. Dentro de informação documentada, nós temos o 75.2, criando e atualizando. Ao criar e atualizar a informação documentada, a organização deve assegurar apropriados às. Letra A identificação e descrição, por exemplo, um título, data, autor ou número de referência. Esse criar e atualizar a informação documentada, se eu crio procedimento operacional padrão, esse procedimento operacional padrão precisa ser identificado e descrito. Então eu tenho um POP para vendas, um POP para finanças, ele tem um título, ele tem uma data, ele tem um número de referência e assim nós estamos identificando e descrevendo essa informação documentada. Nós temos de padronizar também na letra B o formato, por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos e o meio, como por exemplo está no meio eletrônico, está em papel, está em um vídeo, qual é o formato daquela informação documentada. E na letra C, análise crítica e aprovação. Toda informação documentada precisa passar por uma análise crítica e aprovação, garantindo que aquela informação documentada seja adequada e suficiente para o desenvolvimento das atividades da organização. No 75.3, a ISO fala sobre o controle da informação documentada. A informação documentada requerida pelo Sistema de Gestão da Qualidade e por essa norma deve ser controlada para assegurar que ela esteja disponível e adequada para o uso onde e quando ela for necessário. Não adianta nada nós termos a informação documentada e quem usa não ter acesso a essa informação. Então nós precisamos criar um sistema para disponibilizar essa informação de forma adequada. Que ela seja também protegida suficientemente, por exemplo, contra a perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. Então ela tem de ser protegida. Tem de ser uma informação onde as pessoas não possam mudar aquela informação ao bel prazer. Então ela é controlada, essa informação precisa ter todos esses cuidados que a ISO exige. Controle de informação documentada. A organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável. Letra A, distribuição, acesso, recuperação e uso.
tem que ser definido a forma de distribuir, de acessar, de recuperar e usar essa informação dentro da organização. Armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade. Como é que essa documentação vai ser armazenada? Ela vai ser armazenada em uma pasta, ela vai ser armazenada numa pasta física ou eletrônica, ela vai ser preservada, vai ter segurança dessas informações. Isso tudo precisa ser definido. Controle de alterações. Por exemplo, controle de versão. Como é que vai ser o controle de alterações da norma? Está em qual versão? E a forma de reter e dispor, a forma de reter e depois de trocar essa informação, de mudar essa informação dentro da organização. Ainda no 753, controle de informação documentada, a ISO diz: a informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade, deve ser identificada como apropriada e controlada. Então, as documentações externas que nós usamos como regras regulamentadoras para produzir um produto ou um serviço, ou qualquer diretriz que nós usamos, nós precisamos identificar e controlar essa informação externa. Informação documentada, retida como evidência de conformidade, deve ser protegida contra alterações não intencionais. Então, nós devemos proteger essas informações de origem externas contra alterações dentro da organização. Nota: acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão para somente ver a informação documentada ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada. Quando aparecer na norma o acesso, esse acesso é para somente ver ou é acesso também para ver e alterar a informação documentada. Isso tudo deve ser muito bem definido para que o nosso sistema de informação documentada esteja adequado e que a empresa tenha um sistema de conhecimento suficiente para garantir o funcionamento do sistema de gestão da qualidade.